Olha, vamos direto ao ponto. Isso aqui não é uma palestra de otimismo, não. É uma dissecação, pura e simples. Isso aqui não é uma daquelas historinhas para se sentir bem. É a autópsia da armadilha financeira em que a maioria das pessoas vive. Aquela desculpa, sabe? De que precisa de sorte, de herança, de começar na frente. Hoje ela morre. Então, conheçam o Léo. O Léo é o cidadão modelo. Aquele cara que faz tudo certinho, sabe? Trabalha pra caramba, paga as contas em dia. E aí, chega o fim do mês e a conta bancária zerada. De novo, o Léo é o retrato perfeito de alguém que, sem nem notar, virou propriedade de um sistema. Um sistema que ele mesmo alimenta com o tempo de vida dele. Mas que Matrix é essa, afinal? É a grande ilusão, a ideia de que um salário, sozinho, significa liberdade. A verdade, para a maioria, é só uma coleira um pouco mais longa. E a matemática por trás disso, ela é brutal. E aqui vem a primeira verdade que dói. Os números não mentem. Mais de 70% dos milionários são de primeira geração. Eles não herdaram nada. Começaram exatamente no mesmo ponto que o Léo, nesse mesmo lamaçal financeiro. Ou seja, a diferença nunca, nunca foi o ponto de partida. E aqui a gente tem a definição clínica do problema. Quando uma pessoa não é dona de nada que gera dinheiro enquanto ela dorme, ela não é dona de si mesma. Ela é um recurso, é propriedade de quem paga as contas dela. Simples assim. E essa imagem aqui, ela é um soco no estômago, né? Mostra a realidade nua e crua. Pensa bem, séculos atrás, o escravo não tinha salário, mas o dono garantia o básico. Hoje, o Léo, ele recebe um salário e gasta 100% dele com o quê? Exatamente as mesmas coisas. A única e perigosa diferença é a ilusão de liberdade. Mas olha, só saber que a Matrix existe não adianta nada, não tira ninguém de lá. O que vira o jogo não é post motivacional, não. É um protocolo, uma matemática fria, sem emoção, que tem que ser executada com disciplina, todo santo mês. E esse é o código. É a regra dos 4 potes. 20% para multiplicação, 10% para proteção, 60% para a vida real e 10% para o prazer. E quer saber? Não importa se o salário é de 2 mil, 5 mil ou 20 mil. O segredo nunca esteve no valor que entra, mas no que se faz com cada centavo que cai na conta. Então vamos dissecar a anatomia dessa liberdade. Começando pela parte mais importante de todas, aqueles 20% que compram a passagem de saída do sistema. Esse dinheiro aqui não é para ficar parado, não. É para ser mandado para a batalha. É ele que compra pedacinhos de empresas, de imóveis ou, o que é mais importante ainda, compra conhecimento que aumenta o valor da pessoa no mercado. E o ponto-chave é o seguinte, isso tem que ser feito no automático, à força. Caiu o salário, 20% somem, na hora. Porque se for esperar sobrar, vai morrer esperando. Agora, olha que interessante esse exemplo aqui. É para ver como a matemática não perdoa quem demora. A gente tem a Ana, que começou cedo, com pouco, e o João, que tentou correr atrás do prejuízo mais tarde, investindo o dobro. Pela lógica, ele deveria pelo menos empatar, né? Ou até passar na frente. Errado. Completamente errado. Aos 65 anos, o patrimônio da Ana é quase o triplo do patrimônio do João. Ela colocou menos dinheiro no total, mas ela tinha a arma mais poderosa de todas do lado dela, o tempo. O tempo, ele é muito mais valioso que o dinheiro. Ok, vamos para o segundo pote. Se aqueles 20% são o ataque, esses 10% aqui são a defesa, a muralha inexpetrável. Porque o caos, gente, não é uma possibilidade. É uma certeza. A vida vai dar um jeito de dar um soco na cara. A questão nunca foi se vai acontecer, mas quando. E a maioria das pessoas vive como se nada de ruim fosse acontecer. Isso não é otimismo, é ingenuidade pura. É para isso que servem esses 10%. Eles constroem essa muralha, um fundo de emergência que transforma o que seria uma catástrofe financeira, o carro que quebra, uma doença na família, num mero inconveniente. Algo que se resolve com um Pix, sem precisar pegar empréstimo, sem desespero e o principal, sem ter que vender os investimentos lá do primeiro pote na pior hora possível. Agora vamos para a parte mais pesada, a maior fatia do dinheiro, e é aqui que a maioria das batalhas são perdidas. Os 60% da vida real. É nesse pote que a disciplina é forjada ou completamente destruída. A regra aqui é brutal de tão simples. Esses 60% servem para cobrir só o custo de existir.
Ponto. O problema é que a maioria das pessoas gasta 90% da renda e chama tudo isso de essencial. Essa tal inflação do estilo de vida. O carro do ano, o delivery todo dia, roupinha de marca. Isso é um câncer. Um câncer que come a liberdade aos poucos. E vale lembrar de uma coisa: riqueza não é o que se vê, é o que não se vê. São os investimentos que ninguém sabe que existem, a ausência de dívidas. Muitas vezes, aquela pessoa que parece simples tem um balanço financeiro muito mais sólido do que quem vive de aparências. E, finalmente, o último pote. À primeira vista, parece um prêmio, uma recompensa. Mas, na verdade, é uma ferramenta. Uma ferramenta estratégica e crucial para a sobrevivência nesse jogo de longo prazo. Pensa comigo, se o plano for só cortar, poupar, investir, com uma frieza de robô, uma hora o cérebro se rebela, uma hora a pessoa explode. E é para isso que servem esses 10%. É a válvula de escape controlada. É o dinheiro para queimar sem um pingo de culpa. É o que torna o sacrifício de todo o resto sustentável por décadas, e não só por algumas semanas. E é isso. Simples assim. Com essa regra 20-10, 60-10, o Léo para de correr naquela esteira de hamster. Ele começa a construir, blinda a própria vida contra o caos, vê o patrimônio crescer e, de quebra, ainda consegue aproveitar um pouco a jornada. Seguindo essa matemática, é literalmente impossível continuar sendo propriedade do sistema para sempre. A matemática está aí, na mesa. A arquitetura da prisão e a chave da fuga foram expostas. A única pergunta que fica no ar é: quem é que vai ser o dono? O sistema ou a pessoa que está no comando do próprio dinheiro?